Fala, meus amigos, bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 22 de junho de 2020, segunda-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora são 3 horas e 52 minutos. Muito bem, quero falar hoje sobre o poder do testemunho. Bom, o testemunho é um neologismo, é a mistura de duas palavras formando uma nova. Lógico que não é uma palavra da língua oficial, mas que a maioria entende. Testemunho é a mistura de tristeza com testemunho. Bom, mas antes eu quero só falar uma coisa aqui. Bom, no outro vídeo que eu gravei, que é a maior prova de incoerência, eu falei algumas coisas ali. Bom, o rapaz fez um comentário, até não aprovei, mas o que acontece? Algumas coisas me deixou irritado, porque parecia que o rapaz queria pegar regras. Mas como ele disse que pesou as palavras, pediu desculpas, então eu peço desculpas pelas palavras ali também que eu falei. Tá? Como eu falei público, eu vou tirar, vai até parecer até covardia. Então quero me desculpar aqui, tá? Pelo que eu falei naquele vídeo. O restante vocês aproveitem do que eu falei sobre a incoerência, mas aquelas palavras que eu dirigi, tá bom? Então, peço desculpas também, já que o amigo que tinha empregado aquele comentário e falou também que ele se expressou mal, então, já que ele pediu desculpas pelo que ele falou, também peço desculpas pelo que eu gravei naquele vídeo. Eu gravei sim, só em relação a ele, tá? Mas o resto não, o resto, todo o vídeo ali que eu falei das incoerências religiosas, dos caras que querem voltar aos cultos, não, aquilo ali tudo tá valendo. E ainda aquilo que eu falei sobre aqueles pastores que estão inventando curas, aquilo ali é realmente incoerência pura, tá, gente? Então meditem naquilo ali, porque aquilo ali é a artimanha dos pastores, como no caso os líderes Valdemir de Santiago e o Edir Placebo. Tá? Aqueles dois ali são dois picaretas. Mas vamos falar sobre o poder do testemunho. Bom, gente, eu estava assistindo aos vídeos do Racier e vira e mexe ele conta alguma coisa sobre a CCB, e geralmente um testemunho que eles contam que é mentiroso. Bom, esses dias eu estava vendo, lembrando de alguns, eu até gravei aqui da calopsita que ressuscitou, e o cara que foi batizado com o Espírito Pombo, e eu comecei a lembrar. Poderia ter sido um vídeo agora do Caminho para a Razão, não, mas não vou falar sobre o Caminho para a Razão agora não. Da época que eu me encontrava nesse meio cristão, não fui da CCB, mas eu fui do meio protestante, do meio cristão. Pertenci à Assembleia de Deus e pertenci também à Igreja Batista por um tempo. A última denominação que eu pertenci foi a Assembleia. Bom, e todas elas, eles contam testemunhos mirabolantes. Uma coisa que você tem que prestar atenção para não ser enganado, eu digo você que está saindo, porque quem é livre pensador ou quem nunca passou por lá não vai cair numa dessa. Sabe muito bem como são as mentiras. Mas uma coisa, a pessoa que está naquele meio e está tentando sair, o que essa pessoa ela tem que prestar atenção? Qual a jogada deles? Geralmente, sempre é algo que acontece longe. Sempre. Nunca acontece ali. Esses testemunhos mirabolantes, ou então com o pastor. O pastor vai ter testemunhos por quê? Porque é fácil. As pessoas se comovem e dão dinheiro para o pastor. Aí ele diz que aquilo foi a ação de Deus na vida dele. Mas esses testemunhos mirabolantes de que a pessoa ela estava morta e ressuscitou, ou aqueles testemunhos de que a pessoa estava na miséria e depois ela virou milionária, isso sempre vai acontecer longe. Ou então as coisas mais absurdas que você vai ouvir, testemunhos de poder. E uma vez eu escutei as pessoas comentando que falaram assim: aconteceu não sei aonde aí, é sempre assim, longe, é sempre longe, que o cara ele tinha um olho de vidro
Ele tinha um olho de vidro, porque um olho foi vazado, então ele colocou um olho de vidro. E o que acontecia? Olha a fantasia, olha a alienação, gente. Olha a alucinação. Ele dizia que o cara tirava o olho, ele fechava o outro e Deus fazia ele enxergar através daquele olho. Olha, por favor, não riam. Não, por favor, não riam. Olha o testemunho que as pessoas contam. Mas para que servem esses testemunhos? Para que serve isso? Qual o poder deles? O poder é o quê? É a pressão psicológica. Para manter a pessoa ali, para a pessoa acreditar que vai acontecer o sobrenatural. Ou que, se ela continuar fiel aos ensinamentos do pastor, do líder, da igreja, da Bíblia Sagrada, ela vai ter o quê? Ela vai experimentar o poder do Eterno Pai, o poder do Deus Pai Naka, vai ter esse poder na vida dela, e ela vai viver o quê? Vai viver o sobrenatural. Mas para quê? Para a pessoa continuar na igreja, sustentando o líder, dando dinheiro, contribuindo para quê? Para que o império continue. E claro, quando são igrejas gigantescas, se ele manter isso em mais pessoas, ou melhor, se ele conseguir convencer mais e mais pessoas de que os testemunhos ali são verdadeiros, ele vai dar todo o dinheiro para quê? Para manter o império. É para isso que serve o testemunho, gente. Para manter a pessoa. Outra coisa, também existe aqueles testemunhos que o pastor conta para dizer o quê? Aqueles testemunhos de desgraça, falando que a pessoa teve um casamento destruído porque desobedeceu o pastor, porque saiu da igreja, que mudou de denominação. Eles falam assim, que vai ser amaldiçoado. Se você sair da denominação, você vai ser amaldiçoado. É isso que eles falam. É isso que eles falam. Que você vai ter a vida amarrada, o casamento vai ser destruído. E quando eu comecei a questionar essas coisas, ainda dentro do sistema religioso, eu comecei a ver que pessoas que eram fiéis à doutrina, que obedeciam aquilo que eles acreditavam ser a palavra inspirada e a ordenança do pastor. Sabe o que aconteceu com essas pessoas? Tive pessoas que tiveram uma reviravolta e tiveram sua vida financeira abalada, pessoas que perderam seu casamento. Ora, o pastor nunca vai falar isso. É claro, se você questionar, ele vai dizer, não, é Deus provando. Mas se a pessoa saiu da igreja, ele vai usar isso como arma para dizer que a pessoa, ela teve o casamento destruído porque ela não obedeceu à direção. Ela não estava debaixo da cobertura espiritual. O negócio de cobertura espiritual, será que é para sorvete? Será que é para sorvete ungido, para dar o refrigério do espírito? Aí botar cobertura espiritual? Gente, vamos acordar. Vamos acordar. Esse poder do testemunho, ele só pega, eu digo melhor, do testemunho, ele só pega pessoas fracas de cabeça, ou pessoas que estão condicionadas a acreditar somente. Cuidado. Eu vi muito isso, eu já vi muito testemunho, porque a pessoa ela fica com aquela esperança de que vai acontecer algo, então ela fica na igreja, ela dá a sua vida, ela dá o seu dinheiro, acreditando que vai acontecer algo sobrenatural, e não vai acontecer. Não vai. Não adianta achar que a pessoa vai se levantar porque ela vai virar empresário ou vai virar um pastor poderoso. Não, o pastor poderoso até pode virar se ele for cara de pau. Mas cuidado com esses testemunhos. Alguns são para quê? Aqueles de poder, de milagre, é para manter a pessoa acreditando. Olha, fica aí, que as pessoas sempre falam, olha, eu era perseguido, sempre essas mentiras. Era perseguido, que ele era humilhado e ele ficou firme, e uma hora Deus mudou a vida dele, transformou. Só que você vai ver a transformação, não foi nada espiritual, foi simplesmente trambique. Ele montou a igreja e começou a arrecadar dinheiro e ficou próspero. Aí o que acontece? A pessoa acha que isso vai acontecer na vida dela, certo? E outros testemunhos são aqueles que, como eu falei, os testemunhos da desgraça, ou seja, o pastor sempre conta exemplos negativos, ele sempre tem um monte, ele tem um repertório cheio.
Todo pastor tem um repertório cheio de testemunho de desgraça, ou seja, de pessoas que saíram da igreja e tiveram a vida arruinada. Mas ele não conta das pessoas que entraram lá e ficaram com a vida arruinada dentro da igreja dele. Isso ele não conta. Gente, primeiro, uma pessoa, vamos falar na área financeira, uma pessoa não fica rica assim, não. Se ela não veio de família rica, dificilmente ela vai ficar. Dificilmente. Ascensão social não é fácil. Outra coisa, esse negócio de que a pessoa, ela teve, ela estava com câncer e foi curada. Não tem isso. Ela estava morta, perdeu massa encefálica. Olha os testemunhos mentirosos que eles falam por aí. A pessoa perdeu metade do cérebro e depois Deus restituiu. Mentira. Mentira. Não tem nada disso. Sempre eles vão inventar essas desculpas. Agora, se você for pesquisar, você vai ver que a pessoa, ela nunca teve esse tal acidente. Nunca teve esse tal acidente. A pessoa diz, eu morri e ressuscitei. Mentira. Mentira. Ou então aquela pessoa, nossa, ele tem um poder tão grande, mas por quê? Porque ele teve que se negar, ele teve que abrir mão da sua vida. Hoje ele ora para as pessoas e levanta nas cadeiras de roda. Mentira. Já ouvi, tem um tal de Romildo Marfil, acho que é Romildo Marfil, uma coisa assim, que diz que orou por mortos. Cadê? Cadê agora nessa pandemia aí? Você não vê. Gente, o poder do testemunho é só manter o gado gospel alimentando o pastor. Não caia nessa. Esses testemunhos são mentirosos. Os verdadeiros são de pessoas que já estavam bem estruturadas antes, mas eram pessoas que já tinham uma vida que veio a pessoa ela já teve essa base construída na sua criação, teve acesso às melhores oportunidades, estudo, empregos. Não tem nada a ver com Jesus ou com a divindade imaginária. Então, cuidado com os testemunhos. Não vai acontecer na sua vida. Não vai. Esses milagres não. Você pode, você pode sim buscar através do estudo, do trabalho, da honestidade, inteligência, melhorar de vida. Mas achar que vai ter poder, que algum deles vai te levantar, isso não vai acontecer. Ou que ele vai começar a te usar para poder fazer coisas impossíveis, milagres. Isso não acontece. Tá bom? Então cuidado. Para você depois não passar vergonha aí e depois tentar se matar. Ou então você ficar frustrado aí e depois querer fazer besteira. Por quê? Porque você ouve o charlatão. Cuidado. A melhor coisa que tem a fazer é sair desses lugares. Parar de ouvir esses testemunhos. Porque testemunho só serve para manter o gado preso. Tá bom? Tem outros aí que eu poderia te citar, mas vai ficar muito longo o vídeo. Tem aquele da mulher do... Um fala que foi uma irmã, outros falam que foi um irmão que estava passando dificuldade, aí foi ao mercado, aí ficou numa fila, aí o espírito pombo mandou ficar num caixa que estava vazio, e aí teve um sorteio lá na hora, e o caixa que piscasse e a pessoa ia ganhar a compra. Aí foi logo o caixa que esse Deus mandou e estava vazio. Primeiro que ninguém ia fazer isso. Ia sortear um caixa que estava vazio. Isso é história para boi dormir. Ninguém fala o lugar onde foi, ninguém fala o nome da pessoa, aí diverte de lugar para lugar. Falam que foi o irmão, outros falam que foi uma irmã. Gente, vamos tomar cuidado. Isso é história para boi dormir. Tá bom? Então, qual que é o poder de testemunho? É o poder do Deus imaginário, dos deuses das religiões? Não, o poder é apenas o poder ilusório para manter a pessoa no engano. Esse é o poder psicológico. Use a razão e esses testemunhos caem todos por terra. Então, um grande abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima e tchau, tchau.